documentário produzido por Marcelo Castro e Gabriel Rocha, apoiado pela Lei Paulo Gustavo, conta a história dos negros no município de Rio Paranaíba. Negros do Alto Querosene, Resistência e Sociabilidade é um vídeo documentário necessário que expõe a desigualdade entre o centro branco e a periferia negra da cidade e mostra a luta por direitos contra o preconceito racial, desde a formação da comunidade até os dias atuais. Entre as histórias que contam a formação de Rio Paranaíba, em meados do século XIX e século XX, uma comunidade rica em cultura, história, sociabilidade e resistência floresce. É o Alto do Querosene, um lugar onde as raízes da comunidade negra se entrelaçam profundamente com a constituição dessa terra. Aqui, a história ganhou vida através das tradições passadas de geração em geração, das cantigas de roda, da religiosidade e fé e das variadas formas de resistência que envolvem as histórias das várias comunidades negras e quilombolas espalhadas pelo Brasil. Rio Paranaíba tem suas origens ainda no século XVIII. Sabe-se que a cidade se formou após a chegada de tropeiros e garimpeiros, que vieram para a região, uns para fugir dos impostos cobrados pela coroa sobre o garimpo, outros para tentar uma vida nova nos sertões das Gerais. Sabemos que o garimpo não obteve resultados positivos por aqui. Sendo assim, a produção agrícola do milho, feijão e café entre o século XIX e século XX, e junto a isso a pecuária, foram tomando posição no movimento econômico da sociedade. Nesse contexto, como perto de São Francisco das Chagas do Campo Grande, hoje Rio Paranaíba, passava uma picada rumo a Goiás, a vila passou a ser um entreposto de reabastecimento para a viagem. Desse modo, a posição estratégica da pequena vila para aqueles que trilhavam rumo a Goiás e Paracatu, São Francisco das Chagas do Campo Grande desenvolveu uma economia pautada na produção de gêneros alimentícios para o abastecimento desses viajantes e também para os arraiais vizinhos, que ao longo do tempo foram se formando pela região. Não existem indícios de que as primeiras famílias a habitarem a região tenham trazido com elas escravos. Porém, a presença do negro se confirma a partir de documentos existentes no cartório de registro civil da cidade, as cartas de alforria e de compra e venda de escravos destacadas de 1876 até 1881. Nos provam, portanto, que os negros escravizados tiveram seu espaço na sociedade da antiga vila de São Francisco das Chagas do Campo Grande. Além dessas cartas, existem monumentos que remetem ao trabalho escravo, como o muro de pedras em volta da cidade, o muro do cemitério e até as escadarias da Igrejinha do Rosário. Ainda conservados, trazem marcas da presença e do trabalho do negro escravizado na cidade. O negro escravizado possivelmente teria chegado por essa região no final dos anos 50 e início da década de 60 do século XVIII. Não existem documentos comprobatórios sobre a data correta, mas os indícios de suas marcas deixados pela cidade, que ainda hoje estão preservados, dão margem para construir hipóteses a respeito da data de sua chegada. A construção da Igrejinha do Rosário, a única construção e monumento histórico preservado da época, é datada de 1763 e suas escadarias talhadas em pedra nos mostram a marca do trabalho escravo. Devemos levar em consideração, portanto, que o branco no século XVIII viu o trabalho braçal como uma afronta à sua dignidade, e não seriam eles, os brancos, elitizados fazendeiros, que iriam talhar essas pedras. Cabe-nos aqui fazer uma análise das representações históricas presentes nos monumentos que retratam este período. Essas são, portanto, provas vivas da importância desse povo na construção da cidade de Rio Paranaíba, no que tange a história, infraestrutura e, sobretudo, a sua identidade cultural. A história percorre os espaços mais profundos da memória de um povo. As lembranças remontam às representações dessa história, fazendo com que possamos viajar pelo tempo e descrever os fatos. Junto à memória, a fonte oral percorre os campos da pesquisa histórica. A fonte oral ela marca as histórias e a cultura de um povo, e é por meio da memória que chegamos à oralidade dos fatos. Desse modo, a história oral é a forma de descrevermos a cultura de povos marginalizados e excluídos, subalternos.
A oralidade ela dá voz ao passado de pessoas discriminadas, homens e mulheres que por razões diversas e históricas foram colocadas às margens da sociedade. A história dos negros do Brasil geralmente é documentada pelos brancos, por meio de documentos oficiais presentes em cartórios, cartas de compra e venda de alforria. Pouco se conhece sobre a sua cultura, sobre as suas formas de vida, a não ser pelo que é passado de pais para filhos a partir da oralidade. Histórias, tradições, músicas e costumes marcam a sobrevivência do negro no interior de Minas Gerais e no Brasil. Sendo assim, a história oral é a principal fonte de pesquisa para compreender o dia a dia daqueles que foram escravizados ao longo dos anos de Brasil colônia e império. O Alto do Querosene é um local que nos mostra, através do tempo, a resistência à luta do negro em Rio Paranaíba. Luta por espaço, reconhecimento e dignidade humana. A força cultural remonta heranças da África, as quais são passadas de geração para geração. Sua luta mostra o sujeito histórico que o negro foi e continua sendo em Rio Paranaíba. Não apenas um a mais da sociedade, o qual está entregue a um processo de exclusão e de submissão, mas são pessoas, homens e mulheres, que mesmo marginalizados, produziram cultura e história. O Alto do Querosene ficou durante décadas segregada do centro da antiga vila de São Francisco das Chagas do Campo Grande e depois cidade de Rio Paranaíba. Essa foi uma comunidade que se formou fora da chamada Porteira do Patrimônio, escancarando uma segregação entre um centro elitizado e branco e uma periferia negra e pobre. Querosene é um nome que ficou gravado ao longo do tempo na comunidade rio-paranaibana. Por que Querosene, ou Alto do Querosene? Isso aqui só usava lamparina, né? Não tinha energia. Já que Jesus não gostava de brigar, né? Fazer briga, aí eles botou o pedido no querosene. A constituição do Alto do Querosene deu-se como uma espécie de quilombo urbano, com suas casas de pau a pique e cobertas de capim ligadas por trilhos, era um espaço de contraste em relação ao centro da antiga vila. Aqueles dias nossos aqui era um cerrado, depois que foi rua, tudo era mato. Aqui já tinha o meu avô, né? Que é o Verdivino Borges, o João Borges, eles eram irmãos, né? O pai do Pé de Rodo. Já tinha a avó Vina, a mãe do meu pai, né? Tinha mais gente, tinha o Ticaria, que era o que nós chamávamos ele de Ticaria, um velhinho que morava ali embaixo. São Gustavo, que morava do lado de embaixo ali. E foi reunindo o pessoal, né? E era aqui da cabeceira do Lago, aqui, onde é que eles falam, João Teieira, né? Tinha o João Gino, que é o avô do Hamilton aí. Eu tinha o Antônio Tereza, Pedro Tereza, que é tudo da família do meu pai. Aí foi formando, mudando para cá, né? Fazendo as casas e mudando para cá. Foi largando a zona rural, né? Até a década de 1980, não havia ainda uma grande concentração de moradias no alto da cidade. O local onde se desenvolveu a comunidade era formado apenas por um cerrado e uma pequena plantação de eucaliptos que ficava fora da Porteira do Patrimônio. Aqui tinha pouca casa, tudo de capim. Tinha essa rua aqui, Dona Maria Terta aqui, né? Não era Dona Maria Terta, não tinha nome naquela época, né? E tinha essa Barão de São Francisco, que subia também, né? Essas ruas para baixo aí, mas tem tudo, tinha asfalto não, mas era buraco, era tripa, tudo quanto é lado. A Porteira do Patrimônio era lá na frente, né? E tinha uma outra porteira aqui, perto da casa da minha sogra ali. Ali perto do Cesócio tinha uma tabu, era divisão. Lá para baixo, lá eles mandavam e para riba aqui nós mandávamos. Se descesse um sozinho lá embaixo, apanhava até de querer mais. Mas descia era de turma. Vou te falar a verdade, aqui... Antigamente aqui quase que era só família. Até não sei te falar quanto, porque todo mundo era tudo família. Aí foi entrando os outros pessoal, juntos, fizeram as casas tudo reunidas e nós continuamos a falar que é uma família, que é tudo unido, né? E se uma pessoa sair, você pode ter confiança que sua casa tá segura, porque todo mundo olha, né? Se o outro sai, um olha, o outro talvez sai, nós olhamos e vai olhando. Se Deus lhe guarde acontecer, se um adoecer, a casa é cheia de
pessoal para poder socorrer, né? Aqui é uma união, é uma família. O Alto do Querosene ficou marcado na história como um território de resistência, segregado do restante da cidade, com infraestrutura precária e, durante algum tempo, esquecido pelo poder público. E aqui não tinha luz, não. Tinha só da esquina para baixo, dessa esquina para baixo. Tinha luz. Para arriba não tinha nenhum, depois foi arrumando. Olha, eles não gostavam de preto, né? Então, para baixo lá, a turma era mais claro, né? E para cima aqui é a turma de preto, onde é que eles fizeram a turma da cabeceira, a turma do querosene, é a turma tudo pretinho, né? Aí tinha essa consequência, não dava certo. Nós tínhamos muita falta de água, muita falta. A gente ia lá na Dona Gerarda do São Josia, que é ali perto da padaria do Valtinho, e buscava as latas d'água, enchia os tambores, sabe? Depois eu me casei e fiquei grávida, carregando água também, enchia os tambores, para poder, porque nós não tinha água. E depois, passado, o Natalista arrumou a cerâmica ali e ele doou a água para nós. Aí já ficou mais fácil. A gente já buscava mais perto, já era mais tranquilo. As roupas a gente ia lavar no buracão, e ia lá no buracão, descia aquela serradinha, assim, um morrinho. Às vezes a gente estava até grávida, carregando o menino de lado, uma bacia da cabeça e a lata na outra mão, sabe? Aí a gente já passou por isso tudo. Contando que não tinha energia, né, Não, madrinha? não tinha, era lamparina. O alto do querosene vem devido a isso, né? Naquela época de não ter a energia aqui não no tinha. alto, né? Aqui, de primeira, eu me lembro, eu cheguei a ver, não tinha energia nem nada. Aqui praticamente era um quilombo, entendeu? Eles falavam assim, os negros, chamavam que os negros era tipo um apartheid. Nós morando aqui, era fora da cidade, a cidade era para baixo. Então aqui nós não tinha água, não tinha luz, lá para baixo tudo tinha. Tinha luz, água. Aqui nós ficávamos, que era tipo um quilombo aqui. Sem água, sem luz, isolado. Foi muito sofrido a falta de água, né, madrinha? Que tinha que buscar para beber mesmo, sabe? Que não tinha mesmo. Eu mesma alcancei isso. Buscava nas latinhas, essas latinhas, uns cantarim, né? Que dava na conferência, né? Que a gente era assistidos da tinha, conferência. né? Nós tinha muita água. Porque a caixa era aqui pertinho de nós, só porque a água só se via lá para baixo. Só para baixo. Para nós aqui não tinha água. O cano passava na rua, nós trazendo água, mas a água ia só lá para baixo. Da padaria, ali perto do Tonzinho. E as águas, a nascente era tudo perto de nós Hoje, aqui. onde é o cantinho da Diná, né? No Tonzinho. No Toizinho. No Toizinho, era mesmo. A infraestrutura, com casas de capim e trilhos que cortavam o cerrado, passa a se transformar com a chegada de uma cerâmica, que por volta das décadas de 1970 e 1980, passa a empregar os moradores do Alto do Querosene, fornecendo telhas que aos poucos foram modificando a paisagem daquele espaço e dando uma cara de modernidade e urbanização à comunidade. Quando chegou aqui, quando montaram uma cerâmica aqui, né, o Natalício e o Antônio Pinto vieram do Carmo, montaram uma cerâmica, e que os neguinhos ali, os pretinhos da época, ganharam emprego. Deram emprego para a gente, nós fomos trabalhar, ainda muito criança. Eu tinha ali meus 8 anos de idade, e outros meus primos aí, nós fomos trabalhar na cerâmica. A gente ia para a escola, né, estudava lá no primeiro, segundo ano primário, né, de manhã ou à tarde, o outro período a gente ia para a cerâmica trabalhar. Isso aqui, depois que veio a cerâmica do Natalício para cá, aí nós começamos a ajudar a trabalhar lá na cerâmica e nós fabricava as telhas. E aquelas telhas que dava defeito, que sempre o barro ficava mais mole, ela entortava um pouquinho, né? E tinha a tal mão de cima, que tem a mão de cima, a mão do meio e a mão de baixo, que é para queimar no forno.
As de cima queimava demais, entortava e dava para a turma de graça, sabe? E a turma foi trocando, tirando o capim e foi pondo essas teias, aí acabou. A noite chegou, montou a cerâmica deles, né? Aí eles faziam teia, tijolo, assim. Aí que eles não tinham condição de fazer, né? Ele pegava e dava. Deu a cerca para poder fazer as casas de teia. Nos tempos idos, o trabalho era dividido. Para os homens, a lida nas lavouras de café ou no trato com o gado. Com a chegada da cerâmica do natalício, os mais jovens foram empregados ao trabalho urbano. Já as mulheres cabiam ao trabalho doméstico ou como lavadeiras de roupa, em espaços como a Fonte do Povo ou o Buracão, uma bica d'água próximo à cidade. Eu trabalhava um dia inteiro para ganhar um quilo toicinho, que era custoso demais para trabalhar. E eu trabalhava a semana inteira para os outros relar mandioca, e ia até cala aqui, ó, de relar mandioca para os outros. Via aqueles carros de boi cheios de mandioca, eu imaginava assim, gente, será que eu que vou distribuir isso tudo na mão? E eu, minha filha do céu, pegava isso, descascava essa mandioca, tinha gente para cascar. Eles cascaram quando é sexta-feira, estava tudo em farinha e pôs. Estava nas casas dos fazendeiros, ia no Sadique, ia na Arapuá, andando toda a banda, que era lá toda mandioca, chamava eu para relar mandioca, eu ia. Aí tinha nós, nós, mandiocaram, eles faziam farinha para nós, eu tirava, tinha minha mãe, meu pai ainda, fazia farinha para nós, quando era sábado, eu jogava esse saco de farinha na facunda e ia para Arapuá vender. Eu tinha freguesia lá, né? Chegava lá, era só entregar. Aí entregava ali, ficou só eu na casa, zelando os velhos. Aí eu comprava de uma turma, que justo que eles iam comprar toicinho, não usava açúcar, era rapadura, né? Comprava tudo, jogava na facunda e ia embora, para tratar dos velhos. Porque lá na roça era muito difícil, né? E aí não deu para cá, porque era mais fácil, né? Eu comecei a trabalhar com 10 anos e ganhava 10 reais, não é 10 reais que falava, não. 10 cruzeiros na época, sabe? Trabalhava o dia todo de empregada. E assim, eram tempos difíceis, que a minha mãe era lavadeira lá na Fonte do Povo, hoje Fonte das Lavadeiras. E aí os meus irmãos tinham que ir trabalhar muito cedo, porque tinha que ir, ia para as lavouras, ia para a roça, ajudar a plantar feijão, plantar milho, né? Naquele tempo em que a gente andava aí quilômetros e quilômetros, trabalhava o dia todo e voltava para trazer o alimento para casa. Então, assim, foram tempos difíceis, mas que marcou muito as nossas vidas. E eu, quando falo isso de dificuldade, é no sentido de que o quanto isso valeu, o quanto isso foi importante para que a gente pudesse nos direcionar. Mas nos tempos lá que a minha mãe ia lavar roupa lá na Fonte do Povo, e a gente era criança, eu muito criança, pegava um irmão menor, colocava aqui na escadeira e descia, né, aqui da cabeceira até lá para a fonte, porque sabia que naquela hora a patroa estava levando ali o alimento, um prato, lindo prato de comida, né? Era um cheio, outro cobrindo, e a minha mãe pegava ali, tirava um pouquinho no prato que estava cobrindo e entregava todo o restante ali para a gente. Filho, senta. E a gente sentava naquela escada de pedra que tem ali e ia alimentar o irmão mais novo, e assim as coisas aconteceram. Hoje, o Alto do Querosene é cortado pela rua Dona Maria Terta. A nomenclatura da rua faz homenagem a uma das antigas lideranças da comunidade. Dona Maria Terta, nascida em 1905, foi parteira, benzedeira, rezadeira e liderança forte do Alto do Querosene.
responsável por integrar a comunidade ao centro branco da cidade. As fogueiras do mês de junho, em homenagem aos santos daquele mês, aconteciam em sua casa e era ponto de encontro entre os moradores do QZ e a comunidade branca, onde ali ela impunha respeito e, naquele instante, cessava a segregação racial existente. Ela, lá nos anos 50, né, quando eu nasci em 1957, a vovó já era uma pessoa altamente participativa, envolvida em todos os acontecimentos da sociedade. Era uma pessoa que não estudou, ou seja, não tinha a cultura adquirida através dos livros, mas tinha uma sabedoria, uma cultura, uma capacidade de conversar, de dialogar, na igreja era a voz que se destacava. Ela fazia questão, né, de rezar, né, com aquela altura que todo mundo ficava ali encantado. A Dona Maria Teta está aí. E assim, eu, aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, já acompanhava ela para ir rezar o terço todas as tardes, às 6 da tarde. Nós tínhamos o terço na matriz e eu acompanhava ela. E a história dela é muito bacana porque foram muitas famílias, né, que ela era uma parteira. Naqueles tempos em que nós não tínhamos uma unidade de saúde, mas não tínhamos lá os profissionais, não tinha médico, que de vez em quando um ou outro médico, o Dr. Marcondes e tal, estava por aí, mas quem era que ia dar assistência nos partos, e aí já era na cidade, era na roça, e muitas vezes ela ia na garupa de uma bicicleta, na garupa de um cavalo, porque quase não se tinha carro, né? Então ela ia naquela felicidade e levava ali as suas orações. Então, no momento que ela estava ali fazendo os partos, ela orava, ela rezava muito, ela pedia a Deus para que aquela mãe tivesse um parto tranquilo, para que aquela criança viesse bem. E uma outra parte muito interessante que se refere ali ao querosene, né? O nosso QZ ali, havia um problema muito sério que era uma divisão. Havia uma determinada área da cidade que nós chamávamos ali, era o esgoto, né? Que vinha aqui dessa parte alta da cidade, que nada tinha, era só o buraco aqui do João Biriga, e que descia, passava ali hoje onde é a loja, o prédio, a loja do Zema, onde era o Zema, que agora não é mais, mas descia por ali e caía lá no buracão. Então ali era um espaço chamado esgoto ali. Então dali para baixo residiam os brancos e daquele esgoto para cima eram os pretos. E havia um confronto ali, uma situação que era desagradável. Havia um confronto racial, uma bobagem que... E a minha avó, ela teve uma atuação brilhante para que isso acabasse, para que isso resolvesse. Então, ela esse envolvimento que ela tinha com toda a sociedade, com todo mundo, ela montava aqui na porta da nossa casa, que na época era uma casa de capim, de adobe, de chão batido, e ali ela fazia as fogueiras ali na porta da nossa casa, e ali ela trazia todo mundo. Ela ia lá e na parte lá dos brancos e convocava todo mundo: vocês venham para a nossa fogueira. E ali ela tinha todo o cuidado de ficar observando tudo. Ai de quem que resolvesse provocar algum debate, alguma coisa ali. Ela chegava ali e falava: não é para acontecer nada, vamos respeitar todo mundo aqui, nós somos todos iguais, aqui é uma família. Sabe, então ela, com esse seu jeito, com essa humildade, mas com essa capacidade, ela resolveu esse problema, ela consertou isso, ela fez com que a gente pudesse viver, né, numa harmonia, numa coisa assim bem fraternal mesmo, coisa de irmãos. Nas procissões de Semana Santa, todas as procissões, quem puxava o terço era ela. Então ela começava, né? E então a procissão inteira não tinha como eram os ministros que rezavam, não, ela
Então, ela interagia em tudo. Então, nós aprendemos muito com ela, né? E assim, com nossos pais, porque onde ela estava, né? Minha mãe, Bahia, Tianinha, elas eram a turminha de oração Marias, mesmo, né? as Marias. Rezavam Né? mesmo, Então, nós aprendemos muito com ela, muito, muito, muito. Tinha fogueira. fogueira. São João, Ela fogueira, fazia as três fogueiras, né? É, As três fogueiras, né? São João, São Pedro e São João. E lá dava pipoca, quentão, né? A madrinha conta mais, porque essa época eu era mais menor. Badi morava lá, né, as Badi? pipoca, era os quentão, né? Tinha a rua, O não chá, tinha porte. o chá, como é A que fogueira chamava? servia de Chá longe. de colônia. A gente buscava Nossa, lenha era para fazer maravilhoso. fogueira. Parece que antigamente era chá até quando morria alguém, que fazia, em Isso. vez de dar aquela injeção para acalmar, fazia esse chá e tomava. Então, nós conhecemos tudo isso, essas raízes, essas folhas, tudo com ela. Ela juntava, vamos supor, o sol tá quente demais. Gente, nossa, como que tá quente. Não, Aí porque não ela chovia, juntava né? nós pequenos É verdade, e nós pra ia levar. com um copinho de d'água. extrato, assim, de Pra tomate, distrair, A né? gente levava, né? Punha na cabeça Eu não cheio fui com d'água. Mas tinha que ir descalço. E sem camisa. Nós descia nessa rua, mas a rua não Verdade. tinha asfalto, não existia Descalço, asfalto. sem camisa. Sem os meninos iam sem camisa, né? E nós tudo descalço, ia derramando água na Era gente, mesmo. mas tinha que ir rezando o texto. Até lá na... Cruzeiro. Onde lá que é a na Lá gruta, onde igreja. é a Cristo. gruta, lá. Cruzeiro, onde fez o Cristo lá. Aí chegava lá, ela rezava o terço, né? E nós, todo mundo. Depois, nós ia lá, jogava a água lá. Hora que terminava de jogar a água, aí já começava a chover. Nós já chegava aqui no Nós chegava aqui tudo molhado. Pegava a gente criança e a gente ia É, fazer essa porque mesma E nós deixa ia tradição. cantando. pra elas, né? Isso. Tem uns cantos E que a nós gente, sabemos até hoje que até ela... hoje faz essa tradição. São Santa José, uai. Maria Madalena, pede a Deus que chova na terra. Manda água que nós molha, manda um pão que nos consola. Morremos de sede porque somos pecadores. Senhor de misericórdia, misericórdia, Senhor. São Benedito que anda na serra, pede a Deus que chuva na terra. Manda chuva que nós molha, dá o pão que nos consola. Morremos de sede porque somos pecadores, Senhor Deus, misericórdia. Dona Maria Terta foi líder na luta contra o preconceito, em uma época que pouco ou nada discutia-se sobre o tema. Sua casa se tornou ponto de encontro de políticos empenhados pelo apoio da humilde mulher que tinha presença forte dentro da comunidade. Porque ela, com a sua simplicidade, com a sua humildade, mas ela tinha uma capacidade tão grande e uma convivência tão bacana com todo mundo que os políticos da época, lá nos anos 50, 60, né, que já tínhamos aí deputados que vinham aqui para buscar os votos e quem eles procuravam? Dona Maria Terta, porque sabia que a Dona Maria Terta tinha uma capacidade de convencimento que ela tinha. Então eles usavam isso, né? A Dona Maria Terta é que vai ser o nosso cabo eleitoral, ela que vai nos ajudar. E aí entrava lá para dentro da nossa casa, humilde, sentava ali no fogão, a lenha, né? E ali ficava conversando e contando história e pedindo o apoio da Dona Maria Terta. E a vovó, assim, sem fazer esse jogo rasteiro, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê a política muito pelo lado, um lado muito rasteiro da coisa, que não era, nessa época não era assim. Também lá na nossa casa, recebia ali as mães que levavam ali as crianças para benzer, de quebrante, de vento virado. Era interessante porque a casa ficava cheia de mães com crianças ali para isso, né?
Olha, ele está assustando muito, acho que ele está com o vento virado, né? Acho que alguém botou um quebrante nele ali. Então ali ela pegava ali, fazia as orações e benzia, e a criança ia embora, e a mãe ia feliz, satisfeita, porque o filho foi, né, benzeu o filho, e tudo no fim se ficava dessa forma, lindo, maravilhoso. Tudo começou lá com a parte religiosa, né? Porque, como eu disse, né, lá na minha infância, eu hoje com 66 anos de idade, ou seja, há 60 anos atrás, eu acompanhava ela para a missa, para os terços, né, todos os dias às 6 da tarde, e aos domingos a missa. Nós tínhamos, eu me lembro aí, nos tempos do Monsenhor, a vovó tinha uma sintonia com o Monsenhor, que era uma coisa linda, maravilhosa. E o Monsenhor era um padre maravilhoso, mas muito bravo, né? Muito rígido, muito rigoroso. E ele ia lá para a escola, a gente tinha que ser, o catecismo tinha que saber aquilo tudo na ponta da língua, e era tudo muito bom. E a vovó tinha essa sintonia com ele, porque ali ela arrumava a casa paroquial, ela tinha equipe que levava para limpar a igreja, né, tudo isso. Então pegava tudo, ia lá na fonte do povo, buscava água, ajeitava tudo para limpar a igreja, para deixar a casa paroquial assim bem no jeito, para que o padre, né, o nosso Monsenhor Sebastião Fernandes, ficasse ali tranquilo e feliz. Então esse envolvimento dela, né, com essa questão religiosa veio mesmo lá de quando eu era criança, por isso que eu estou lembrando, contando aí de quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, mas isso veio muito antes. Era uma morena muito conversada, e era servindo dessas mulheres quando ia ganhar neném, ela ia ficar com as mulheres. Era uma mulher muito querida, Maria Teta, e ela conversava que, nossa Senhora, é igual a Maritaca, para conversar. Conversar, não tinha ninguém estranho para ela. Era boa demais, conversava com a barulheira, com a conversaiada, com a folha. Não tinha ninguém estranho, todo mundo conhecia a rua do Maria, todo mundo gostava dela. Juntado na casa dela, fazia noite de reza, rezava lá, era muito devoto. Um dos destaques e herança cultural deixado para Rio Paranaíba por aqueles que fizeram e fazem parte do querosene é a Festa do Rosário. A partir das festas, rezas e organização de eventos, o Alto do Querosene resguarda a memória ancestral de seus antepassados. A Festa do Rosário festeja a cultura negra, relembrando, a partir da música, dança e culinária, a herança da África. E quando compõe a procissão ali na festa, para acompanhar os andores de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, quem que acompanha quem? Primeiramente tem que ser o Moçambique, né? Depois do Moçambique vem o Congo. Eles falam, os mais velhos falavam assim, né, que encontraram a Nossa Senhora numa mata, né? Aí o Congo fez visita para Nossa Senhora, né? Aí ela só saiu lá depois que se foi o Moçambique. Com o Congo e o Moçambique, né? O Moçambique que tirou ela de dentro da mata, aí seguiu. Aonde que é mais importante é o Congo e o Moçambique, e o Quatro Pés saiu depois, né? Agora tem esses outros da Batucada, que isso aí foi inversão, né? Rio Paranaíba, graças ao Alto do Querosene, guarda tradições importantes, como o quadro onde descem em cortejo reis e rainhas Perpétuo e Congo, e os mastros, onde são hasteados os quadros com a imagem dos santos de devoção. Para a realização da festa, os congadeiros e festeiros buscavam apoio na zona rural, com novenas e campanhas para arrecadar mantimentos. Aí tinha o terno, ele saía na rua, tirava folia para fazer a festa, né? Que não tinha as coisas, né? Saía para as roças, pedindo, e fazia. E aí juntava na casa e fazia as comidas, né? Fazia comida para o povo, né? Eu tinha uma minha tia que morava de cima aqui, né? Nessa casa de rio aí. Ela mesmo fazia também. Fazia comida para poder, para a turma que ajudava. Aí tinha um arroz, um feijão, uma carne misturava, fazia. A festa aqui é o seguinte,
para fazer ela, saía era semana nas roças fazendo campanha. Aí, para pegar as coisas para trazer, tinha um ônibus aqui que ia, era para a Jardineira do Rufino, ia para o Carmo. Aí pegava carona com eles, com o Rufino, para poder juntar as coisas tudo num local só, para ele trazer para nós para cá, né? Aí saía, um dia de domingo, ficava 15 dias nas roças, batendo folia. É uma turma, naquela época era uma turma animada demais, sabe? Agora, se for fazer isso, se for um dia, a turma não quer mais, né? Que o Rio Paranaíba é uma festa muito famosa. É tradicional. Aqui na região, não é dizer que a gente mora aqui que a gente vai gavar a cidade, é porque segue aquilo que era. Comida com fartura, né? Para todo mundo, não tem discriminação de ninguém, né? É aberto para todo mundo. O café da manhã é diversas quitandas que tem, né? Biscoito, pão de queijo, de tudo enquanto há, leite, chá, é de tudo, né? É com fartura para o pessoal comer e beber, e muitos carregam que faz mesmo para isso, né? Porque não pode ter assim, esse negócio de regrar as coisas. Durante a comemoração, a cidade ganha grande movimento de ternos visitantes que são recebidos com fartura, desde as quitandas, no café da manhã, almoço, que é oferecido a toda a comunidade, e o jantar, do domingo e segunda-feira, dia de encerramento da festa, oferecido na casa do morador Nequinha. O preparativo começa antes, né? Agora, a festa mesmo começa no levantamento do mastro na sexta-feira, né? E vai terminar na segunda. Levantar o mastro é a tradição para começar a festa de Nossa Senhora do Rosário, que levanta as bandeiras, né? Que é de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, que aqui nós não levanta de Santa Efigênia. Todos os outros locais das outras cidades, tudo levanta a bandeira de Santa Efigênia. Aqui nós não levanta ela, só os dois, né? São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Levantou a bandeira e a festa está começada. Tem a tradição da janta aqui na sua casa. Como é que começou essa tradição da janta aqui? Aí o João chegou aqui em casa um dia e perguntou se eu aceitava fazer comida aqui em casa. Eu falei, não, com o maior prazer. Aí nós começou e aí vem anos e anos, né? Então ficou a tradição, né? Então aí chega no final da festa, é a janta aqui. Aí a hora que termina lá, e nós já chamamos o pessoal lá para vir jantar aqui. Aqui é na base de 500, 600 pessoas todo ano. Que hoje você chega ali quando eles fazem a comida, os tachos, tudo tampadinho com as tampas certinho. Antigamente não tinha isso, não. Antigamente eles tampavam com a folha de bananeira, né? Chegava lá o arroz quentinho, a folha de bananeira ia murchando, chegava nas carnes lá, a mesma coisa. Não existia tampadinho que nem é hoje, não, de tacho, não. E era maravilhoso. O ponto de encontro maior da festa é um espaço que se relaciona de forma intrínseca ao Alto do Querosene. A Praça da Igrejinha do Rosário, local de fé, ponto de encontro religioso que durante muito tempo foi destinado aos moradores da comunidade. Eu era pequena e lembro que quem cuidava da Igrejinha do Rosário era nós negros. Inclusive, tinha até cupim, né, madrinha? Eu já fui muitas vezes. A gente lavava, que era muito desleixada, né? Muita bosta de pó, né? Então, a nós aqui que cuidava, pegava enxada, tirava os cupim, arrumava, lavava. Às vezes, inclusive, até caía no soalho lá, quando pisava nos soalhos, afundava. Mas... É a nossa primeira casa, vamos dizer. Desde quando a gente era adolescente, né? Os pais da gente... o que já foram embora, sempre os foliões, né? Então, a aproximação da festa era só ali, então a gente criou um vínculo ali, né? Através das festas, do pessoal que vinha de fora. Então, a gente tem esse amor ali desde pequeno por causa que acontecia a festa do Rosário ali, né? A Igreja dos Negros, né? Muita gente, né? Tinha isso, que era a Igrejinha dos Negros, tudo. A festa do Rosário dos Negros, né? Antigamente era tudo isso. E tem muita gente que ainda fala, né? Mas a igrejinha para nós é tudo.
É a igreja mãe. O Congo é o terno que carrega uma herança centenária da festa, sendo o único terno que ainda está presente desde a origem da mesma. Eu era menino, que já tinha, né? Aí o meu pai ajudava no congado, quem era o capitão aqui de primeiro era o Domingo Rael. Aí depois o Domingo largou, meu pai pegou. Aí eu com idade de 8 anos eu entrei para ajudar, né? Aí eu entrei e estou até hoje. Sua formação, possivelmente de origem rural, com a família dos Camarguinhos, foi transferida para os moradores da comunidade, sendo capitaneado por Domingos Rael, João Tereza, Dom Dico, Nego, Tinuca, Vicente Delegado, Enivaldo Aleixo e Pelé, o capitão atual. Começou aqui no Tombado, era o Camarguinho, que começou com a Congo. Daí o Camarguinho largou, mudou, aí onde é que eu estava te falando, que o Dominguinho Rael pegou o comando. Aí o Dominguinho largou, meu pai pegou. Aí meu pai faleceu. No dia dele falecer, parece que estava adivinhando, chamou nós tudo ali em casa da mamãe, né, lá de baixo aí. Aí falou que não era para nós deixar acabar. Aí o Dom Dico pegou. Aí o Dom Dico pegou, nós continuamos muitos anos, né? O Dom Dico faleceu, aí passou o comando para mim. Aí foi mexendo, e o Enivaldo do Mané pegou, o Pelé, meu irmão, também foi praticando. Aí nós continuamos, erguei até hoje. A presença do Congo durante a festa de Nossa Senhora do Rosário confirma o caráter tradicional da mesma. Seu canto choroso, com vozes que lembram coral, com suas caixas de couro, reco-recos, sanfonas, pandeiros e violões, guardam uma herança ancestral. Primeiro a caixa, né? Tamborim, depois vem a sanfona. Primeiramente a sanfona, porque sem a sanfona a folia não é nada, né? Aí depois vem os reco-reco, né? Tamborim, e nisso vai indo. Ah, não, eu comecei, eu já estava mais ou menos na faixa de uns 16, 17 anos, por aí. Comecei
com o Dom Dico, sabe? Terno do Congo. E estou até hoje pelejando. Primeiramente, eu fui capitão de Moçambique, com Tom Leirão. Trabalhei muito, uns tempos bons com ele. De Moçambique, depois passei para Vanderlei, mas mulher dele, de Catupé. É Catupé, né? Tem muita gente que diz assim que é 4 pés, mas não é 4 pés. É Catupé. E qual que é a diferença do Catupé para o Moçambique e para o Congo? A cantoria, né? Tem a cantoria, os toques, as diferenças são essas. As danças. Aí no Antigo Testamento, a caroba era feia, a caroba era feia. Ai, coitadinha da raça negra, coitadinha da raça negra, apanhava de chicote, apanhava de chicote. Terno do Congado, esse terno da Congada, que veio de Santa Maria, que veio de Santa Maria. Ele veio agradecendo, ele veio agradecendo aqueles que são devotos, aqueles que são devotos. Junto ao terno do Congado, a folia de reis também faz parte das tradições da comunidade do Alto do Querosene. Faço o movimento da folia de reis e tudo foi aprendido com Dom Dico, o antigo Dom Dico. O Congado já é da escravidão, né? Na época da escravidão. E a folia de reis já é o nascimento de Cristo. Então aí muda um pouco, né? Os versos, a cantoria.
No início dos anos 2000, foi criado o movimento da consciência negra. Este movimento foi responsável por atuar na luta por reconhecimento e espaço. A consciência negra surgiu dentro da igreja como um movimento da paróquia São Francisco das Chagas e, com o tempo, assumiu o papel de promover eventos e ajudar na preparação da festa do Rosário. Na minha opinião, a consciência negra vem quebrando bastante barreiras, né? Então, assim, é um movimento onde é a família mesmo, né? E com esse intuito de estar quebrando as barreiras que ainda existem, né? E faz um movimento muito grande, né? Não só em Rio Paranaíba, mas também em outras cidades, que a gente já foi convidado para estar participando de outros eventos além daqui. Então, o nome da consciência negra aqui de Rio Paranaíba é isso, lutar contra o preconceito, mostrar que somos iguais, que somos filhos de Deus, né, e que não há nenhuma desigualdade de cor, de raça, de credo, seja lá o que for, né. E a diferença é que estamos aí na sociedade, né, com o movimento, cantando na igreja, nas festas, fazemos evento aqui no Alto do Querosene, mostrando a diferença que é o movimento da consciência negra. O movimento partiu da Joana d'Arc e da Rosarita, né? Que foi convidado pelo pároco, que foi o Padre Valeriano, né? Que via gente muito na igreja e convidou elas para estar participando, né? E sugeriu por que a gente não entrasse na igreja cantando, fazendo um coral. E aí, daí partiu a ideia. Foi aonde elas reuniu todo mundo, fizemos uma reunião e foi aonde criou o grupo. Foi no ano de, acho que 99 mesmo. E aí, daí, né, fundou o coral e já veio o movimento fazendo as festas, como a Vanessa falou, na rua, né? E foi o primeiro evento, as meninas, inclusive elas eram pequenininhas, Laís, eu acho que tinha 6 anos, promover um desfile na rua, né, interagindo negros e brancos. Então já foi muito bom o nosso movimento, sabe? Aí a gente começou cantando na igrejinha, né? Nós, inclusive, após as missas, servia um queijinho com um chazinho, né? Chá de colônia, a senhora lembra, madrinha? Um chazinho de manjericão. Então, sempre após da missa, a gente servia esse queijinho com o chá, sabe? Uma das datas comemoradas pelo movimento é o 20 de novembro, dia de relembrar a memória de Zumbi dos Palmares, líder contra a escravização de negros durante o Brasil Colônia. Bom, todos sabem quem era o Zumbi dos Palmares, né? A gente sempre fala que as senzalas foram abertas, mas as chibatadas ainda continuam, né? Então, 20 de novembro é o dia da gente comemorar a liberdade, não é a liberdade do negro, mas pelo menos mostrar que a desigualdade ainda existe, né? E para lutar contra esse preconceito, né? Lembrando sempre do Zumbi dos Palmares, que foi um dos líderes, né, da escravidão, que ajudou vários escravos a serem libertados naquela época. Então, a gente comemora no dia 20 de novembro por lembrar do Zumbi dos Palmares, para lutar contra o preconceito e contra o racismo que ainda existe no nosso Brasil, mas em todo o mundo. Somos poucos, porém resistentes, né? A luta contra o preconceito não ficou no passado. Ainda é necessário romper as barreiras da discriminação racial. É isso que eu tô te falando. Hoje eu acho que nós já temos força, né, para estar lutando, né? Dependendo desse negócio aí de a lei favoreceu muito a classe negra, assim, de racismo, você pode consultar como fala, da queixa, né? Então, onde é que antes a gente tinha que ouvir, né, os desafios, e ficar calado, né? Tudo calado, né? Mas agora a gente tem armas, né? A gente não tinha voz, né? O preconceito acontecia com você tinha que se calar. Sai embora e calado, né? Abaixar a cabeça, não.
Hoje melhorou bastante. Agora é onde as meninas falou, os próprios negros não tinham estudo, né? Então hoje nós temos negro que tem o direito, né? Temos negro médico, enfermeiros, professores. Então hoje nós negros nós pode dizer que nós pode igualar com os brancos. Nós não tem medo hoje igual os de antigamente tinha, né? Agora não, nós aprendemos que nós pode enfrentar, podemos né? Ir além do que nós temos o mesmo poder, o mesmo potencial que o branco tem. Então, você às vezes se chegar assim em uma reunião, muitas às vezes fica acanhado pensando, não, mas o que aquele negro está fazendo aqui, né? Ele talvez nem tem estudo e às vezes até julga, pensando que eles não, né? Sem conhecer, pensando que não tem estudo, pensando que não pode ter o potencial do outro. Agora não, graças a Deus, né? E tudo isso está ajudando a fazer o negro crescer. A gente está preparado para isso, a gente né? se preparou para isso, para enfrentar essas barreiras que o negro tem, buscando conhecimento e estamos preparados para ensinar os nossos filhos também, né? É um costume da comunidade o encerramento da festa do Rosário com a missa conga, celebração que relembra a tradição africana e os trabalhos dos seus antepassados. A consciência negra vem quebrando as barreiras do preconceito e da discriminação nos tempos atuais.